Hoje eu quero tratar de uma questão que fala principalmente de quanto Deus é bom. Então, assim, para nós iniciarmos, é pensar: Deus é bom, Deus é justo e Deus nos ama. E além de tudo, não duvidarmos dessa fonte de amor, dessa fonte de sabedoria, da nossa fonte de existência que é Deus, é eu saber o quanto é importante eu e você sabemos que Ele quer se relacionar conosco. E Deus, Ele faz tudo para se relacionar conosco, mas o que impede esse relacionamento é o pecado. E daí, eu pensando assim essa semana, meu Deus, como que nós, e falando com outras pessoas, como que nós olhamos a questão do pecado. Eu achei importante hoje a gente pensar, então, o que é o pecado. Claro que a gente não vai cobrir essa questão, mas assim, de uma forma, né, mais direta. O pecado é aquilo que nos separa de Deus. Então, se Deus é tão bom, tão justo, a gente pensa por quê, né, que a gente tem dificuldade em se relacionar com esse Deus que é tão bom. A primeira coisa que eu olho pela palavra do Senhor é a gente entender que o pecado, ele não é algo que seja bom para nós. Todo pecado, ele é algo que nos fere ou fere o nosso relacionamento com outra pessoa. Então, se eu olhar por esse aspecto, que o pecado ele não é bom para mim, né? Então, se eu olhar, por exemplo, as questões da lei, quando o Senhor colocou, quando Deus colocou para o povo de Israel, né, os 10 mandamentos, não roubar, por exemplo, não matar, tudo isso eram questões para proteger a própria pessoa e para proteger o outro. Quando nós olhamos para os ensinamentos dos evangelhos, o ensinamento da Bíblia como um todo, quando o Senhor vai falar, vou pegar uma referência que eu gosto muito, que é de Hebreus, né? Hebreus capítulo 12, ele vai dizer assim, ó, deixemos todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando a gente olha para a nossa caminhada, a gente vai olhar que a nossa tendência é, às vezes, ampliarmos essa questão da nossa permissividade. O que é essa permissividade? É mais ou menos assim. Quando eu vejo que alguma coisa afeta o meu relacionamento com Deus, alguma coisa que me atrapalha, alguma coisa que me embaraça a minha caminhada, a minha jornada, isso pode ser considerado como pecado. Então, todos os aconselhamentos da Bíblia, quando a gente vai olhar, por exemplo, sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne, esse fruto da carne é esse pecado, né? A ira, a contenda, as discórdias, tudo isso está falando de quê? De relacionamento. Olha que interessante. Eu fico pensando como é linda a palavra, como é lindo aquilo que Deus deseja para mim, aquilo que Deus deseja para você. Então, quando eu aceito, né, a referência básica que eu pensei para a gente meditar nisso é em Isaías. Quando eu aceito aquilo que Deus está propondo para mim, que é aceitar o amor dele, esse amor incondicional, revelado através de Jesus Cristo, né? Então, Isaías ele vai dizer assim, que Jesus ele levou sobre si. Quando ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, ele levou. Então, se ele levou, não faz parte isso do que Deus projeta para mim. Aqui, esses embaraços dessa vida não fazem parte. Essas discórdias, essas picuinhas, essas coisas menores não fazem parte daquilo que Deus quer para mim. E daí, em Isaías ele vai falar, em Isaías 53, essa plenitude. O que é a plenitude? Eu, plenamente, né, restaurada através de Jesus Cristo, restaurada em Deus. Essa restauração vai falar de corpo, alma e espírito. O que é o meu espírito? O meu espírito é esse que se relaciona com a divindade. E o meu espírito, o Senhor vai dizer que para ele perdoar-me, ele foi ferido na cruz do Calvário para ele me perdoar, para que eu tivesse religado novamente com ele.
Então Jesus Cristo levou sobre si lá na cruz do Calvário todos os meus pecados, para que eu tivesse paz na minha alma, porque hoje qual é a nossa grande inquietação? Nossas grandes inquietações também estão relacionadas não só com as questões espirituais do espírito, que é essa nossa ligação com Deus, mas as ligações, os elementos também da minha alma. A minha alma, que é o meu psique, que é esse que se ofende, é esse que sente os traumas, é esse que sente as dores internas, interiorizadas, é isso que traz muitas vezes a baixa autoestima, que me impede de avançar. Tudo isso é o pecado. E daí o Senhor vai dizer que Ele também me restaura nessa área da minha alma. Como Ele restaura? Me trazendo a paz. Então, Ele vai dizer que a ferida, que quando essa injustiça que muitas vezes eu me sinto, injustiçado, ferido, magoado, Ele também levou sobre si. E as enfermidades que afetam o meu corpo, também Ele levou sobre si. Então, isso fala de uma promessa, de uma plenitude em Deus que me completa plenamente. E daí, por que eu não quero? Por que às vezes eu rejeito? Por que às vezes eu tenho dificuldade em avançar? Porque às vezes eu acho que esse pecado, ele me afastou tanto de Deus que eu preciso pagar. Às vezes eu penso assim, que ou nós estamos numa esfera de tentar com a justiça própria, quer dizer, com o meu próprio esforço, ser merecedor do amor de Deus e alcançar isso nele, e que nós nunca vamos alcançar por nosso próprio merecimento, mas nós alcançamos quando nós entramos nesse elemento de uma paz interior, de crer e de aceitar o amor de Deus e essa plenitude de Deus. E outra questão também é que muitas vezes quando nós aceitamos e nós já andamos com Deus, nós nos tornamos, como eu estava colocando, permissivos, né? Às vezes nós temos muito essa questão, isso pode, isso não pode. Na realidade, eu, por exemplo, gosto muito de chocolate. E um dia eu estava falando até com os adolescentes lá na nossa igreja que eu acho que se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, ela ia dizer também que o chocolate é pecado. Por quê? Porque ele faz mal se eu comer todo dia, se eu abusar dele, né? Então tem coisas que o exagero, ele faz mal para o meu organismo. Então quando o Senhor vai dizer, vai falar da palavra, ele vai falar dessas coisinhas que nos afetam, né? Então, às vezes, as pessoas ficam inquietas, a música, faz mal isso, faz mal aquilo, faz mal beber, não beber. Olha só, a bebida, ela traz vícios, né? A bebida, ela traz desequilíbrio. Uma pessoa desequilibrada. Às vezes você olha uma pessoa, ele pode ser, quando não está sob efeito de drogas ou de bebidas alcoólicas, né? Ela é uma pessoa tem um comportamento, mas quando ela ingere, né? Ela se torna uma pessoa que tem outro comportamento. E esse comportamento afeta ele e afeta o outro. Então, se eu olhar o pecado com esse olhar de tudo aquilo que afeta os meus relacionamentos e que impede de eu viver a plenitude deste grande amor revelado de Deus, eu consigo compreender que não é uma questão de pode ou não pode, mas é de viver no Espírito. Então, olha, voltando então a essa palavra que está em Hebreus. Deixemos todo o embaraço. Não é só o pecado. E o pecado, que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência. Exercer uma virtude, uma qualidade de ter paciência na vida. Olhando para Jesus. Não é olhando para outra pessoa. As pessoas, às vezes a gente quer muito pegar muito modelos. Os modelos, eles são bons. Nós devemos ter modelos, devemos seguir pessoas que são modelos, devemos olhar para pessoas. O apóstolo Paulo até diz, né? Olhem para mim, sigam o meu exemplo, porque eu sigo a Cristo. Ótimo, são bons modelos, mas nós não devemos nos frustrar, porque os nossos modelos também têm a sua humanidade e têm as suas fragilidades. Na nossa caminhada, nós sempre vamos enfrentar as nossas próprias incompletudes. Nós não somos completos enquanto estamos nessa terra.
E daí o versículo vai dizer, então, olhando para quem? Para Jesus. Jesus Cristo, ele é o modelo. Ele é o modelo de comportamento, ele é o modelo de atitude, ele é o modelo de vida, ele é o modelo de sentimento, ele é o modelo de ação. Então, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, para eu deixar, para eu não ficar pego olhando para o pecado, olhando para a situação que eu cometi ou para a situação que o outro cometeu, muito menos, porque o terreno do outro não me compete, o que compete para mim é a minha vida. Então, quando eu olhar para mim, não fico olhando para o meu pecado, não fico olhando eu mesmo, não fico olhando e me detendo naquilo que eu já... eu sou incompleta, eu cometo os meus erros. É claro que durante a minha caminhada tem tantos embaraços na minha vida, tem tantas coisas que me acontecem, tem tantas decisões, e às vezes essas decisões nem sempre são corretas, essas decisões, e daí eu tenho que tomar novas atitudes para tentar alinhar a minha caminhada, mas quando eu estou com Deus, eu sei que essas minhas atitudes, elas são um realinhamento da própria vontade de Deus, que a vontade dele é plena, é completa, é boa e é agradável. Então, meu desejo hoje, no meu coração, a essência que eu quero trazer para essa palavra é que o pecado ele nos separa do amor de Deus e não vale a pena. Não vale a pena por quê? Não vale a pena porque ele é mal para mim, faz mal para o meu corpo, faz mal para a minha alma, traz traumas, traz dificuldades, traz dores internas. E o pecado ele sempre vai trazer essa inquietação, o pecado ele sempre vai trazer esse embaraço, esse fechamento, essa diminuição. E quando eu olho para Jesus, aponta para uma vida e para um olhar para Deus, né? E Deus é bom, Deus é amor, Deus quer relacionar-se comigo e contigo. Então, deixe essas coisas pequenas, abandone. Olha, a palavra do Senhor é sempre deixar. Tomar hoje uma decisão de não ficar olhando para isso, de não ficar olhando para as questões que te afastou de Deus. Porque às vezes o que nos afasta de Deus é justamente um relacionamento que nós tivemos com um problema com outra pessoa. E a outra pessoa que nós achávamos que deveria nos apontar para Deus, por exemplo, um pai, um pastor, uma pessoa que era a nossa referência, essa pessoa nos frustrou. Deus não nos frustra, Deus não nos decepciona nunca. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E que hoje você seja iluminado assim com graça, com direção, com avançar, com a paz de Deus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, diz que a paz do Senhor excede o entendimento. Então, não é por entendimento, não é às vezes por você ser convencido ou por as convicções que nós temos, mas é por fé. E a fé ela é esse desejo de seguir, de avançar. A fé ela nos leva para lugares maiores ainda do que aquele que nós estamos. Então, quero orar com você essa palavra. Pai, nós recebemos hoje essa palavra do Teu grande e infinito amor, de que o Senhor é bom, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor está conosco, de que a Tua bondade e a Tua fidelidade, elas nos cercam de uma forma tão extraordinária, Pai. E eu quero lhe pedir, Senhor, nesse dia, que o Senhor esteja visitando esse coração, que às vezes está tão inquieto, achando que tem pecado demais, e que tem pecado tanto que não merece o Teu amor. Nenhum de nós merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos ama. E não é por esse merecimento, nós nunca nos tornaremos justos por nós mesmos, mas Cristo Jesus é quem nos justifica e nele é que nós podemos ter esse relacionamento pleno. Então que nós possamos ter esse relacionamento. Se nós estamos hoje embaraçados com questões pequenas, que hoje nós possamos deixar essas coisas tão mínimas, Senhor, que afetam a nossa própria vida e que afetam o nosso relacionamento com o outro. Ajuda o meu irmão, a minha irmã a seguir em frente, a avançar e andar contigo numa plenitude. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe plenamente, em nome de Jesus. Fica na paz.